Bom, somos todos irmãos em Cristo, somos todos católicos. Vamos começar com uma oração, aí invocando a presença de Deus e que o Espírito Santo ilumine. Jacques Maritain, nosso intercessor lá do céu também, ilumine, para que seja um encontro, uma noite bem abençoada, um momento maravilhoso, que o intuito, né, a gente crescer, aprender com os gigantes, né, essas luzes, esses focos de santidade que Deus manda na Terra, né, para que sirvam de exemplo para todos nós, né. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De São Luís Grignon de Montfort e tantos santos, né, falam que aonde a Virgem Maria está, ela é o aeroporto do Espírito Santo, né? Então, onde Maria está, o Espírito Santo vem e repousa sobre nós. Então, que o Espírito Santo nos ilumine, é ele que é o santificador, que possa esse encontro, essa noite, servir para a nossa santificação. Então, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Acho que recorremos a vós, e acho que a vós não recorre. Jacques Raíssa Maritain, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O Eduardo já te conhece, mas a mãe e o irmão Cassiano ainda não te conhecem, Pedro. Então, só pedir para lá. Mas aí esse é um colega da faculdade, um teólogo que está chegando aqui. Olá, Max. Salve Maria, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Heber? Tudo bom, irmão querido? Tudo jóia? Tudo bom? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tranquilo, a gente fez uma oração inicial, né? De agora que tô passando a palavra para o Pedro, que ele que, junto comigo, a gente vai estar partilhando o tema de Maritain com vocês hoje, beleza? Ótimo. Então, Pedro, dá uma palavrinha, quem é você, de onde que veio, de que planeta, só para te conhecer um pouquinho. Só uma coisa, já tá gravando já? Só para conseguir resolver a questão? Então perfeito. Pode falar. Bom, meus amigos, eu sou o Pedro Ribeiro, tenho 30 anos, sou esposo da Leidiane, pai da Tereza, da Pilar, de mais um bebezinho que tá chegando aí, que a gente ainda não sabe o sexo, mas enfim. E tô aqui no quarto, né, porque a minha esposa tá com as crianças lá na sala. Como era um evento muito importante, eu fiz questão de vir bem trajado, né? Muito bem trajado. Né? Uma roupa de grife, né? Sou flamenguista convicto. Bom, eu sou formado em filosofia pela UERJ, sou mestre em filosofia também pela UERJ, dou aula aí no ensino médio, filosofia e sociologia, como professor já tem uns 10 anos, somando o tempo de monitor tem uns 12 anos, né? Então vivo da educação. E Jacques Maritain para mim é uma paixão, assim, eu comecei a ler quando eu tinha uns 16 anos, estava entrando na faculdade, eu comecei a ler, tinha muito interesse. É o cara que eu mais li na vida, assim. Tudo que eu encontro dele eu compro, eu pego, né? E assim, eu tenho realmente é um modelo para mim, assim, não só como intelectual, pensador e tal,
mas como pessoa mesmo, a história de vida dele muito, muito cativante, a maneira como ele encara as situações. Desde que eu comecei a ler, eu senti uma afinidade muito grande entre mim e ele, na própria maneira de encarar as coisas. E eu tô convencido, assim como o Helder também, né? Tanto que ele puxou a oração aí no final. Tô convencido da santidade dele, né? O processo de canonização dele tá aberto, tá acontecendo, né? Ainda bem no começo. Uma coisa que eu acho bonita é que é um processo de canonização conjunto, né? Dele e da esposa juntos, né? O processo dos dois corre como um só. Então, enfim. E também, além dessas minhas atividades aí como professor, como pai de família, como pesquisador, também hoje lidero um movimento político de inspiração cristã, que é a Comunhão Popular, né? Que é um movimento que tem como uma das suas principais referências o Jacques Maritain e o pensamento político dele, enfim, e busca se pautar pela doutrina social da igreja. É isso, basicamente sou eu. Fantástico. Então tá. O Max, a gente já se trocou algumas coisas na faculdade, né? Mas eu não tenho muito o que apresentar. Mas daqui 2 semanas, mais ou menos, já vou fazer 27 anos, com cara de 15, mais ou menos. Mas eu sou do Pinhão, e há 7, 8 anos estou em Guarapuava. Minha família é muito católica, a mãe está aqui, né? Engajar na igreja, grupo de jovens. E aí, há 6 anos, sábado vai fazer, depois de amanhã, faz 6 anos que eu estou na comunidade como religioso, missionário da Divina e Trina Ternura, formado em filosofia, né? Aí, ó, a noite hoje é sobre o tema do meu TCC de filosofia, e atualmente indo para o 4º ano de teologia, né? Então, muito feliz, né? Buscando a santidade e ser sal da terra e luz no mundo, que é o que Jesus nos pede, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês a tela, né, o texto, e aí a gente vai entrar diretamente no nosso assunto aqui. Aqui, ó. Apareceu para vocês? Sim, tudo certinho. Beleza. Então, o tema do meu TCC, do meu trabalho, é a influência da filosofia política cristã de Jacques Maritain no Brasil, né? Eu fiz esse trabalho, quando eu pensei em fazer o TCC, eu pensei em fazer... Eu sou católico, né? Um religioso, a gente busca as coisas de Deus. Mas, na hora, assim, a primeira coisa que me veio, eu pensei em fazer da filosofia da Idade Média, né? Algo nesse sentido, assim, que se sobressai os gigantes católicos, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Mas aí, É um clássico de seminarista, né? Exatamente. O já dei aula de seminário, é o clássico de seminarista, é isso aí. Exatamente. Aí eu comentando com o Padre João, né? Meu superior, aí ele falou assim, poxa, mas faz de Jacques Maritain. Ele já tinha comentado, assim, mas eu só tinha ouvido falar do nome, mas não sabia, assim, quase nada, né? E daí ele falou assim, não, fala sobre ele foi um grande filósofo, influenciou no Brasil, e ele morreu como irmãozinho de Jesus, de Charles de Foucault, e o nosso carisma é inspirado em Charles de Foucault, né? Então, nossa, foi boa ideia, vou pesquisar, vou ver se tem referência bibliográfica, se tem material, né? Porque não adianta querer fazer um tema e não ter muitas fontes, né? Mas eu fui pesquisando e fui ver que tinha, dava para encarar. E aí, quando eu comecei a ler, conhecer, e aí, providencialmente, eu me deparei com o artigo do Pedro, né? Nossa, foi um divisor de águas, irmão, porque você já diz ali no artigo, né? Elogia a Maritain. E ali está falando as grandezas, todas as coisas boas, os méritos enormes dele, né? Nossa, aquilo me encantou demais. Eu falei, eu vou fazer sobre ele. Daí, à medida que eu ia lendo e conhecendo, assim, foi apaixonante, realmente. Então, foi por isso que eu fiz sobre ele, delimitando o tema, né? Eu peguei Maritain, a repercussão dele, a influência dele aqui no nosso país, que foi grandiosa. Então, assim, para mim não me estender muito, né? Olá, veio mais alguém? Vamos ver. Ah, Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. Já estamos aqui, ó, apresentando já. Começando, né, o tema. Então tá, eu vou partilhando aqui, vou lendo e vou comentando, né? O Pedro se sinta à vontade para ir dando suas contribuições e esclarecimentos,
A introdução eu achei interessante, né, ler ele integralmente, é só uma página aqui, porque já diz o próprio tema, como é algo marritano e tudo, essa relação, né, na filosofia, é algo novo para vários, então acho que é bom, né, saber bem, ter essa boa introdução sobre o tema. Jacques Maritain foi um dos maiores filósofos cristãos do século XX. Nascido na França, em Paris, no ano 1882, cresceu numa família de formação protestante e liberal. Formou-se em filosofia na Universidade de Sorbonne, ambiente no qual reinava o cientificismo e o ateísmo. Por indicação do padre dominicano Humberto Clarissac, Maritain conheceu a maior obra de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, cuja influência repercute profundamente todo o seu pensamento e será o fundamento doutrinal de suas mais de 60 obras em diversos campos do saber, como direito, política, pedagogia e artes. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe aqui, eu acho que o Pedro deve ter, não sei, acho que vai aparecer para vocês. As obras completas de Maritain, a gente tem aqui em francês, né? Para dizer, ó, eu somei aqui, dão 2.224 páginas, né? As duas obras dele, completas, para dizer, uma prova que ele escreveu muito, né? Aqui diz mais de 60 livros, né? Então, foi assim, um escritor, um pensador de uma grande fecundidade intelectual, né? Ele, direito, política, pedagogia, artes, muitas coisas. No campo, agora eu dou destaques, assim, algumas coisas que ele se sobressaiu. No campo do direito, Maritain foi convidado pela Unesco para integrar uma comissão de sábios com o objetivo de elaborar uma Carta de Direitos Humanos que possuísse aceitação mundial. Foi aí que, em 1948, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual Maritain foi o autor mais importante. No campo da religião, ele influenciou profundamente o Papa São Paulo VI, que se declarou seu discípulo com uma visão mais dialogável da Igreja. Detalhe, o Papa Paulo VI, já quando era seminarista, perdão, quando era seminarista, né, lembrando que o Papa é italiano, né, Montini, e Maritain, francês, ele era muito inteligente, né, o Papa, e ele traduzia os livros de Maritain, né, para o italiano, né, para dizer tanto que impactou, né, tanto que marcou o Papa São Paulo VI. E a título de curiosidade aqui, ó, vou mostrar uma imagem aqui deles juntos. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver. Apareceu, né? Ó, esse daqui, Maritain, né, ele já mais idoso, né, mais de idade. Isso daqui é ele lá na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ele dando sua opinião, sua contribuição, né? Ele foi um grande líder, né? Se sobressaiu na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui é o Jacques Maritain com São Paulo VI, né? O Papa. O Papa admirava muito ele, né? Aqui, se eu não me engano, foi um dos encontros, uma das vezes, onde eu estava lendo aqui no texto, aqui no TCC, ele diz logo em seguida, esta influência de Maritain com o Papa Paulo VI repercutiu na aprovação do documento Dignitatis Humanae, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, ocorrida na etapa final do concílio, e foi fundamental na elaboração do compêndio da doutrina social da Igreja, cuja introdução apresenta o título Um Humanismo Integral e Solidário, fazendo uma referência indireta a Maritain. Então, eu li isso, né, que Maritain, nessa época, lá no final do concílio, o Papa estava hesitante, né? Tinha alguns a favor, outros contra na aprovação do documento, né, da Dignitatis Humanae. E o Papa, o que ele fez? Ele mandou carta para Maritain, né? E que sabia muito do assunto e pedindo opinião. O que você acha, né? Aprova ou não? E aí Maritain foi firme, aprova essa santidade. E depois eles se encontraram. E aqui tem uma das outras fotos. Aqui, ó. Aqui o Maritain,
no Concílio Vaticano II. Ele foi lá, esteve presente, ele foi um dos poucos leigos, é algo raro, né, um leigo no concílio ecumênico da igreja. E eu li que ele não só esteve presente, como foi efusivamente aplaudido de pé por todos os padres conciliares, todos os que lá estavam presentes, para se dizer o tamanho da grandeza desse homem, né? Ele foi homenageado, né? Porque no final do concílio, o concílio tem várias mensagens, né? Tem mensagem do concílio aos líderes políticos, mensagem do concílio aos artistas, mensagem do concílio aos religiosos, né? Aos consagrados religiosos. E aí escolhiam um representante de cada grupo para receber a mensagem em nome daquele grupo. E aí, quando foi a mensagem do concílio para os homens de cultura e ciência, chamaram o Maritain. Então aí ele entra, né, dentro do espaço conciliar, e aí o relato de fato é de ter sido aplaudido de pé pelos bispos quando foi receber. É esse papel que ele está recebendo aí do Paulo VI aí nessa imagem, é a mensagem do concílio aos homens de cultura e ciência. Você acha no site do Vaticano e tal. Olha que legal, não sabia. Eu sabia que ele estava lá, mas não sabia que era esse documento, né, um prêmio, digamos assim, uma honra, né? Que legal. Então, deixa eu voltar aqui no texto. Deixa eu fechar aqui. Para dar continuidade. Então, e outro detalhe, né? Eu falei da Dignitatis Humanae, e também, né, no campo da religião, também ele repercutiu, ele se sobressai na doutrina social da igreja, né? Aí futuramente teve o compêndio, né, da doutrina social da igreja, que corresponde como o catecismo da igreja católica, só que na área da doutrina social. E olha que interessante, eu tenho ele aqui em minhas mãos, a introdução do documento, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, compêndio da doutrina social da igreja. A introdução dele tem esse título, vocês estão enxergando aí, o humanismo integral e solidário. Dá para ver, né? Então, o humanismo integral é uma referência direta a Maritain, porque a obra-prima dele, que foi o que mais marcou o Pedro, né? Eu vi ele falando, e para muitos, né? Para muitos é a obra clássica dele, é o Humanismo Integral, que eu também tenho aqui em mãos, né? Esse livro fantástico, que foi, tipo assim, o best-seller de Maritain, né? E que foi publicado, eu vou falar dele mais na frente, né? Assim, foi uma explosão, assim, uma luz para muitos católicos, numa fase, assim, difícil da igreja, que ele deu uma voz profética. Mas, seguindo em frente, no campo da política, Maritain escreveu 7 obras a respeito deste tema. Nelas está contida a profundidade de sua doutrina política cristã, que revolucionou o século XX, a partir de uma concepção inovadora da democracia. Motivo este pelo qual Maritain é considerado o pai teórico da democracia cristã. Então, é aqui que entra, né, mais especificamente o meu trabalho, né, o meu TCC, que é no campo. Então, vocês vejam, ele se sobressai em várias áreas, vários temas, mas, sobretudo, né, o que eu pesquisei foi no campo da filosofia política. Mas, para se compreender a inclinação filosófica de Maritain ao tema da democracia cristã, é necessário conhecer um pouco da sua trajetória de vida, que passou por 4 períodos. Isso daqui é bem interessante, né? Conhecer um pouquinho do percurso dele, cristão, intelectual, humano em si. No primeira das etapas, né, dos períodos da vida dele, que é de 1898 a 1901, ele adotou uma postura política socialista de esquerda, né, lá no período da universidade e tal, era daqueles militantes, né, socialista. Nos próximos 5 anos ocorreu o noivado e o casamento com Raissa Maritain, uma jovem judia de origem russa, que, assim como ele, era sedenta da verdade. Eles tinham uma semelhança muito grande em várias coisas, assim, é muito lindo, né, de ver, assim, a comunhão, a intimidade que um tinha com o outro, algo, assim, inspirador. E foi na faculdade que eles se conheceram, né, e os dois estavam, assim, numa fase, num vazio existencial, assim, tipo, aquilo que o mundo apresentava,
a faculdade, os ensinamentos, aquilo não saciava a sede de felicidade, de verdade, de sentido para a vida que eles tinham, né? Este período representou intervalo e uma gradual transição de pensamento. Foi mudando aos poucos. O segundo período, entre 1906 a 1928, foi marcado pela conversão do casal ao catolicismo. Se não fosse o contato com a filosofia de Henri Bergson, como o próprio filósofo testemunhou posteriormente, o casal teria cometido suicídio, pois se encontravam no profundo vazio existencial devido ao materialismo e laicismo presente em alta no contexto social universitário que frequentavam, como acabei de falar. Quando eles se converteram em 1906, por influência do poeta cristão Léon Blois, seus profundos anseios pela verdade foram saciados. É interessante aqui, é uma longa história também, se fosse apresentar todo o processo de conversão deles, mas eu tenho aqui um livro fantástico que apresenta isso, Os Convertidos do Século XX, né? Tem os grandes, né, católicos, né, que não eram católicos e que se destacaram, né, e tiveram uma conversão extraordinária. E aqui tem Jacques Raissa Maritain. Ele fala como que foi fundamental o papel de Léon Blois, que é um poeta francês, né, um católico ferrenho, fervoroso, que foi um instrumento e depois foi padrinho de batismo deles, né, foi instrumento da conversão do casal. Ainda neste período, o casal aderiu ao filofascismo, ou hipernacionalismo da ação francesa de Charles Maurras, que na terceira fase, entre 1928 a 1960, foi deixado quando adotaram uma posição filosófica política equilibrada entre os pensamentos de esquerda e de direita, assim como entre o secular e o religioso. No último período de sua vida, entre 1960 e 73, Maritain viuvou e decidiu entrar na comunidade religiosa dos Pequenos Irmãozinhos de Jesus, sob a inspiração de São Charles de Foucault, onde passou o resto da sua vida. Faleceu no ano 1973, aos 91 anos de idade. Então, é interessante de ver, quando eu soube, eu achei, assim, surpreendente, porque Maritain, ele fez o noviciado dele, né, que é uma fase muito importante da vida religiosa, no início, sim, para aprofundar, né, ele fez com 88 anos, né, geralmente a maioria é jovens, assim, que passam por essa fase inicial da vida religiosa, e ele idoso e nos primeiros passos da vida religiosa, é muito interessante de ver isso, a humildade, né, e ele nunca é tarde para começar, né. Diante da importância do pensamento de Maritain nos mais variados campos do saber, o objetivo deste estudo é investigar a influência de sua filosofia política na conjuntura política brasileira. O Brasil, no decorrer da história, passou por vários conflitos e crises políticas. Foi assim que uma geração de intelectuais e políticos encontrou na filosofia de Maritain as respostas para os dramas e ideologias fortemente presentes em seu tempo. Nesse sentido, muitas personalidades brasileiras influentes e atuantes na política, como Alceu Moroso Lima, André Franco Montoro e Edgar Godoy da Mata Machado, tiveram Maritain como seu maior mestre. Porém, mesmo constatando a sua grandeza, a imensa contribuição do filósofo foi ainda muito pouco conhecida e estudada nos meios universitários atuais e na sociedade como um todo. Essa frase aqui eu acho fantástica, muito importante, e ela resume tudo, né? Não há filósofo neste século comparável a ele. Não há lucidez como a sua, profundidade igual, tanta robustez e densidade de pensamento. Espanta por isso, ou espantaria se não soubéssemos o que há por trás. O silêncio que certos levantamentos de filosofia do século XX fazem de sua obra. Ou seja, apesar de ter, né, de ter uma grandeza, de ser um filósofo notável no século passado, você vai ver nos estudos, tanto acadêmicos, você vai ver nos livros e tudo mais, pouca coisa se fala, se você se encontra, né, comparado com outros filósofos que nem se destacaram tanto, pouca coisa você se encontra de Maritain.
Eu vou pedir só um segundinho, gente, que meu notebook tá acabando a bateria aqui. Ô, Mico. Enquanto o Helder está ajeitando aí, um comentário que eu queria fazer, aconteceu com o Marritã uma coisa que acontece com alguns filósofos, né? Que é a coisa de ser muito popular em vida e isso gerar uma certa saturação, digamos assim, né? Então, tipo, de fato, Marritã foi muito influente em vida, tanto na igreja quanto no mundo secular, né? Ele foi influente no Vaticano II, foi um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele era muito influente, e então os livros dele vendiam muito e tal. Você pega a formação em filosofia no Brasil, por exemplo, nos anos 50 e 60, não só dentro dos seminários, mas nas universidades públicas, por exemplo, o Maritain era muito lido, muito usado como referência, assim, muito, muito mesmo. Eu tive professores na UERJ que se formaram nessa época, né? Nos anos 60 e tal. E o relato deles era esse. Então, aconteceu com ele o que acontece com alguns autores, quer dizer, faz tanto sucesso em vida que quando morre, aquilo, né, existe uma percepção de que algumas pessoas de que aquilo é ultrapassado, de que aquilo pertence ao passado, de que aquilo já foi e tal. Exato. E é muito, muito bom para mim ver o esforço do Helder, que é um esforço meu também, de resgatar a importância do Maritain. Exatamente. E só assim, só como comprovação, né? Eu trouxe aqui, tem esses 3 livros aqui, é uma coleção da história da filosofia. Giovanni Reale e Dario Anticelli. 3 volumes, elas dão aqui as 3, deixa eu ver aqui, os 3 volumes dessa história da filosofia, né, desde a antiguidade até hoje, 2.780 páginas, né, da história da filosofia. Aí você vai pegar, no 3º volume, né, eu fui procurar, né, Maritain, tem ele aqui, mas olha a quantia que fala dele. Deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês verem. Então, aqui, ó, aqui tá falando de Maritain, uma página, 2, uma foto dele, então aqui não é conteúdo, nem conta, né? 3, né, mais uma página, 4 páginas sobre ele, de 2.780. Então, assim, eu acho que comprova aquilo que aqui, ó, Rezende, quem tá falando, o Delgado, né? Aquilo que o Delgado tá falando. Então, apesar da grandeza dele, foi relegado ao esquecimento quase, né? Claro que não é ao pé da letra, mas poderia ter sido muito mais. Mas, indo adiante, sendo assim, para alcançar o objetivo traçado, foram analisados a partir... Bom, essa daqui eu não preciso entrar aqui, né? Só quero dizer que eu estou falando ali da metodologia e tudo mais, que eu uso aqui 3 livros principais, eu usei para pesquisa, né? No campo da filosofia política, foram minha referência, né? Então, como eu já tinha mostrado, Humanismo Integral, Cristianismo e Democracia, muito importante, é um livro curtinho, mas profundo, e O Homem e o Estado, esse daqui é mais denso, né? Esses daqui foram os 3 que eu usei para me fazer o meu TCC. Então, agora, partindo diretamente para o desenvolvimento, né, dando um apanhado geral, não dá para ler tudo, sim, mas eu vou pegar as coisas mais fundamentais. Então, aqui eu estou começando a dizer que o pensamento filosófico de Maritain, ele teve 2 fases, né? A primeira, onde ele se dedicou principalmente no campo da metafísica, né? E a segunda fase, ele passou a se dedicar ao tema da filosofia política, né? Aí que veio toda essa repercussão, que foi que mais influenciou aqui no Brasil. Mas como que, assim, ele teve essa ideia, digamos assim, né, de enfatizar depois, se aprofundar mais no campo da política, que era algo que ele não se debruçava antes, ao menos bastante, ao menos era algo meio por cima. Mas ali teve 2 fatores, assim, que foram bem importantes para isso. Aqui, ó, a migração de fase ocorreu quando Maritain sofreu por terríveis conflitos políticos, oriundos principalmente da ascensão do nazismo e do fascismo totalitários ali, né, na época ali pré-Segunda Guerra e também durante a Segunda Guerra Mundial.
e também por um convite do Papa Pio XI, que ao recebê-lo numa audiência no Vaticano, convidou a considerar também o tema da política em suas reflexões filosóficas. Então, vamos pensar, ele era um filósofo católico muito renomado, muito conhecido, muito influente, e vendo todos os problemas da época, a realidade estava assim, pipocando, né, as ditaduras, mortes, muitas maldades, né, no mundo, assim, tava muitas ideias erradas, doutrinas e tudo mais. Aí o Papa, vendo, né, detectando o problema, ele quis dar um remédio para isso, né, e ele contou com o Maritain, né, para ajudá-lo nesse problema, que ele, tendo uma influência, falou, fale também da filosofia política, uma filosofia propondo uma política que esteja de acordo com os valores cristãos, né, que não entre, não precise matar, não precise pisar no outro, né, e, enfim, o decência evangélica, a gente vai ver o quanto que ele foi realmente um filho da igreja e fez um trabalho formidável a esse respeito. Aí, comentário breve, Helder. Não, então, a política, assim, pessoalmente, né, sempre foi muito importante para o Maritain, tanto que ele tinha essa época de militante socialista e tal, sim. antes da conversão. Quando ele se converte, num primeiro momento, ele decide parar de se interessar deixar de lado a política, né? Uhum. Porque ele tinha acabado de se converter e tal, então assim, bom, vou me concentrar em outras coisas agora e tal. Até um momento que ele vai estudar biologia, teve um período que ele fez uma espécie de estágio em biologia e tal, e a área dele era mais esse tipo de interesse, filosofia da natureza, ciências naturais e tudo mais. Uhum. Quando ele volta, né, a se interessar por política, o que acontece? O grande diretor espiritual dele, e que introduziu ele no tomismo, né, na filosofia de Santo Tomás, Sim. foi o padre Clérisac, né? Sim. E o padre Clérisac era um sujeito com... O Maritain sempre teve, assim, até o final da vida manteve um carinho muito grande pelo padre Clérisac, porque foi diretor espiritual, foi orientador dele por muitos anos, etc. Sim. Mas o padre Clérisac tinha tendências políticas meio complicadas, né? Uhum. E aí, quando o Maritain insistiu muito que queria, assim, um engajamento político, o padre Clérisac orienta ele a se filiar à Ação Francesa, que era um movimento lá nacionalista, supernacionalista do Charles Maurras, e que na prática tinha uma proximidade grande com o fascismo, né? Sim. Então o Maritain de fato teve esse momento de flerte com o fascismo, digamos assim, mas bem antes da guerra, nos anos 20, e aí acaba que a Ação Francesa é condenada pela igreja, né? Sim. A igreja ordena que todos os católicos saiam da Ação Francesa. E aí vem esse grande pedido do Pio XI, né? O primeiro livro de política do Maritain se chama O Primado Espiritual. E foi um livro feito sob encomenda, né? O Papa Pio XI queria que ele escrevesse um livro explicando por que a Ação Francesa estava errada, por que aquele nacionalismo exaltado era incompatível com o ensino da igreja e tudo mais, né? Então, assim, para o Papa era importante, né, que assim, não só a igreja condenasse, mas que um leigo católico se posicionasse. Sim. E, sobretudo, um leigo que tinha participado da Ação Francesa, né? O Maritain já tinha saído há um tempo, mas ele tinha participado. Então, alguém que ali, digamos assim, de dentro, né? Que poderia escrever e tal. E aí o Maritain, a partir daí, começa a se interessar pela política e ele se torna uma das vozes mais duras de crítica ao fascismo nos anos 30, né? Como eu falei, ele se aproximou do fascismo muito tempo antes da guerra, né? Nos anos 20. Nos anos 30 ele é um crítico muito duro, né? Muito duro. Do fascismo e do nazismo. Nos textos dele antes da guerra é impressionante ver a coragem dele, né? Porque a gente olha agora, né? E os fascistas e os nazistas perderam, né? Mas é bom lembrar que o Hitler ganha a guerra até, sei lá, 43 e tal, até, né, bem próximo do final. E o Maritain, mesmo diante da força daquelas potências, tinha uma atitude de crítica mesmo, de denúncia muito forte, né? Sim, um gigante. Profeta, né? Um profeta. Então, nesse contexto tudo, né, ali na década de 30, a partir de umas conferências que ele realizou na Espanha, né, Universidade de Santander, surgiu o Humanismo Integral, que é a obra-prima dele, né? Nesta obra, o autor nos apresenta, Maritain,
a visão de humanismo que valoriza as 3 dimensões do homem, material, psíquica e espiritual. Tal visão se diferencia do humanismo antropocêntrico, o qual rejeita a dimensão espiritual do homem e o apresenta como o centro do universo, como um fim em si mesmo. Então, rejeita ou desvaloriza a dimensão espiritual, a fé, a religião, né? Assim, ao contrário das concepções puramente antropocêntricas do ser humano, Maritain propõe a instauração de um novo conceito humanista inspirado no evangelho, teocêntrico. Neste conceito, o homem é chamado à santidade, destinado à eternidade, e dessa forma luta incansavelmente pela transformação das realidades sociotemporais da sociedade. Então, ele vem, né, por isso que já diz humanismo integral, né, pega o homem todo e todo homem, né, como ele fala assim de uma maneira fantástica, sem, assim, reduzir o homem, né, em algumas dimensões, é pleno, é integral, né. Aí continua, o humanismo perde seu vício antropocêntrico em lugar de um humanismo teocêntrico, enraizado em Deus, portanto, integral, pois é nele mesmo que o homem tem suas raízes, humanismo da encarnação, pois salva da morte eterna pelo sacrifício de Cristo, né? Então, ele vem dar essa nova proposta humanista, né? E essa proposta, aqui eu disse, assim, este novo homem tem a missão de certificar o mundo profano, né, o mundo secular, em suas diversas dimensões, sendo uma delas a política, aqui que entra a especificidade da minha pesquisa, né, que é o tema da política. A partir de uma profunda análise dos diversos regimes políticos e seus princípios fundamentais, Maritain constatou a superioridade da democracia perante os outros regimes, pois, segundo ele, é nela que se podem realizar plenamente os princípios evangélicos, a fraternidade, a liberdade, o respeito à dignidade humana e a luta pelo bem comum. Aí que entra que uma das coisas centrais, assim, eu acho fantástico. Inspirado em Bergson, né, que foi aquele que também salvou eles e deu uma nova luz, esperança para eles, quando eles estavam naquele período de crise, até pensando no suicídio, né? Inspirado em Bergson, Maritain, ele vai ensinar que a democracia, a sua grandeza está em possuir essência evangélica, ou seja, os seus princípios encontram em Deus o seu fundamento último. Eu achei fantástico isso quando eu descobri, né, a ligação da democracia com o próprio evangelho, né? Muitos dos ensinamentos de Jesus, né, estão plenamente de acordo com os próprios princípios, com a identidade, com o jeito de ser da democracia, a essência, a meta dela, né? Aí continua, deixa eu ver aqui, eu vou mais para frente aqui para não estender. Ó, aqui eu falo ali, cito um pouquinho dos dois livros, né? O Cristianismo e Democracia, O Homem e Estado, e mais para frente, deixa eu achar aqui. Essa parte eu não vou ler aqui, que daí vai ficar longo. Ó, considerado o caos político que assolou a América Latina no século passado, decorrente da atuação de regimes totalitários, ditaduras e tudo mais, né? Uma geração de políticos surgiu com o intuito de lutar pelo ideário da democracia cristã, por princípios que promovam o bem comum, a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a fraternidade. Esses princípios foram defendidos incansavelmente por Jacques Maritain. E por este motivo, o filósofo se tornou a principal voz das democracias cristãs neste continente. Né? Então, eles encontraram em Maritain esse fundamento, esse alicerce, né? Essa referência. Porque ele dizia aquilo que eles já tinham um desejo, que eles tinham os anseios que estavam no coração deles. Maritain proclamava e anunciava, né, através das suas obras, com as suas conferências, palestras, enfim. Várias personalidades políticas, como o presidente Eduardo Frei Montalva, do Chile, o presidente Rafael Caldeira, da Venezuela, o senador brasileiro, e por pouco não se tornou também presidente da República, André Franco Montoro, encontram na filosofia de Maritain respostas para a crise axiológica, ou seja, crise de valores,
do homem contemporâneo e uma alternativa às ideologias do momento. É aquilo que eu estava falando. Em Maritain, eles encontraram uma referência mesmo daquilo que eles estavam buscando, que é uma nova proposta, sem opressão, sem morte, sem toda a miséria, a maldade que estava presente no mundo. E aqui eu falei, né, da América Latina como um todo, mas agora, entrando no Brasil, né, um dos países latino-americanos mais influenciados pela filosofia política de Maritain foi o Brasil. A partir dos anos 20, o Brasil passou por inúmeros conflitos e crises políticas que afetaram a ordem e a esperança do povo brasileiro. Guilherme José Santini, no livro Presença de Maritain, declara: no Brasil, encerrado o Estado Novo, entre o otimismo falso do populismo de Vargas, patrocinado com investimentos americanos, e a foice e o martelo levantados pelo dinheiro e a propaganda de Stalin, uma nova geração de políticos buscará a realização do ideal democrático. Né? Então, entre os dois extremos, né, vem o ideal da democracia que Maritain propõe, né, que foi a luz e a inspiração para muitos, uma nova geração de políticos, como ele escreve, né? Fazendo um comentário aqui, Helder. Pode? É interessante assim, observar que essa coisa que o Maritain vivenciou, né, de ter um período de aproximação com o fascismo e depois a recusa radical e tal, ela tem a ver com a vida do Maritain, mas ela é também muito retrato daquele tempo, né? Sim. Os católicos viviam angustiados. O que acontece? A doutrina social da igreja, ela recusa tanto o liberalismo quanto o socialismo, né? Tanto o individualismo do liberalismo capitalista quanto o coletivismo do socialismo marxista. Sim. E o fascismo se apresentava como uma terceira via, como uma terceira alternativa, né? Então seduziu a muitos católicos. Por que eu estou falando disso agora? Porque isso também aconteceu no Brasil, né? Sim. Esse processo que a gente vê com o Maritain também vimos no Brasil, né? Então, por exemplo, o Alceu Amoroso Lima, que você vai falar agora, que foi muito influenciado por Maritain, ele nunca chegou a aderir totalmente ao integralismo, né? Que seria, digamos assim, o fascismo brasileiro, o sistema brasileiro, mas a corrente no Brasil mais próxima do fascismo. Mas ele flertou bastante, ele esteve próximo, ele indicou vários discípulos para entrarem na ação integralista brasileira, etc. E o Maritain vai ser decisivo, o próprio Alceu fala isso, o Maritain vai ser decisivo para o Alceu romper com o integralismo, né? Quer dizer, a ideia de procurar uma terceira alternativa estava correta, mas essa terceira alternativa não deveria ser uma alternativa autoritária, né? Deveria ser uma alternativa democrática, né? Então, a democracia cristã, ela busca ser uma terceira via, para além do capitalismo e do socialismo, mas sem o componente autoritário que o fascismo tem, que corrompia tudo. Perfeito. E agora eu vou encaixar também, fantástico o teu comentário, um grande personalidade, e que daí vem meu nome, né, Helder, vem de Dom Helder Câmara, né, o grande arcebispo brasileiro, que o Papa Francisco já chama de santo, né, ele era integralista, ele era uma das lideranças, ele ajudou bastante. Ele foi ordenado com a camisa verde integralista debaixo da batina. Ele fez questão de ser ordenado assim. Exatamente. Então, o Dom Helder Câmara, né, era, nossa, um grande arcebispo, padre, tudo, ele estava mergulhado, né, no integralismo. E interessante, aí ele se deparou com o humanismo integral, né, com esse livro de Maritain. E assim, eu não sei, mas aonde eu li, numa revista, né, assim, foi assim um divisor de águas. Eu acho que não seria exagero de dizer que, claro, depois do Evangelho da Bíblia, foi o livro que mais marcou Dom Helder Câmara, que assim, é um livro, uma referência para ele, e ali ele rompeu com o integralismo, né, e ele se tornou um maritainiano também, e ele fez um papel fundamental, né, na igreja, ele como bispo, né, como sacerdote, depois bispo, né, mas é interessante de dizer, essa terceira via, como você falou, foi o que aconteceu com Dom Helder, né, era do integralismo e depois rompeu, né, se inspirando em Maritain. Mas então vamos pegar Alceu Moroso Lima, eu vou pegar aqui, eu tenho uma foto dele, né, para que quem não conhece possa saber quem que é. Aqui, ó.
esse aqui é o... Deixa eu ver. Ah, não apareceu aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Foi, né? Aí. Sim. Esse daqui é o seu Moroso Lima, né? Um grande católico, uma liderança, né, no nosso país, entre os leigos católicos, fez um papel formidável. Eu vou ler aqui, no próprio texto já diz muita coisa. Dos brasileiros influenciados por Maritain, certamente o maior deles é o seu Moroso Lima, ou conhecido também como Tristão de Ataíde, né? Ele era escritor, tinha esse pseudônimo. Sua atuação entre a militância intelectual católica a partir do século XX foi incomparável. Nascido no Rio de Janeiro em 1883, apenas um ano depois de Maritain, Alceu foi escritor, professor, pensador e crítico literário. Assumiu em 1928 a presidência do Centro Dom Vital, uma associação de leigos católicos fundada por Jackson Figueiredo, que tem por objetivo defender a fé cristã na sociedade. Era um grupo lá que defendiam, eram católicos, assim, queriam dar a sua voz no meio da sociedade como leigos. E foi nesse período, né, que ele estava na presidência e tudo mais, que Alceu se tornou o maior discípulo e divulgador do pensamento de Jacques Maritain no Brasil. Ele inspirou inúmeros católicos com a sua atuação exemplar e corajosa. Deixa eu voltar aqui no texto para vocês irem acompanhando. Vai ficar melhor. Aqui. Alceu Moroso Lima participou da fundação da editora Agir. Ele tinha grande fluência, né, no francês, e isto lhe permitiu ler os escritos originais de Maritain e, posteriormente, traduzi-los para o português, possibilitando a muitos brasileiros o acesso direto às obras do filósofo francês. Então, ele lia Maritain, né, no original, em francês, ficou muito impactado, marcado, era membro, né, e participou da fundação da editora Agir, que é uma editora, então eles começaram a publicar em português as obras que ele mesmo traduzia, né, de Maritain, e isso daí deu acesso, foi disseminando Maritain, né, no nosso país. Inclusive, em 1936, ele conseguiu fazer com que Maritain passasse aqui no Brasil, porque ele estava na Argentina, dando umas conferências, né, e ele conseguiu que na viagem de volta, Maritain desse uma parada, né, aqui no Brasil, tanto no Centro Dom Vital como na Academia de Letras. Foi um dia que lotou lá, coisa que era raro, e ele marcou muitos brasileiros naquela época ali, que já eram... Foi o auge, né, o período auge dele ali, nos anos 30, ele era internacionalmente conhecido. Alceu Moroso Lima não teve uma atuação direta na política, né, ele não chegou a ser um vereador, presidente ou governador, mas ele foi o articulador e primeiro secretário-geral da Liga Eleitoral Católica, LEC, né, em 1932, que foi, assim, uma organização que tinha o objetivo, era em comunhão, né, com o apoio do cardeal, se não me engano, é Sebastião Leme, e eles pretendiam, essa Liga Eleitoral, orientar os católicos nas eleições, né, quais que eram candidatos, né, bons, que estavam, assim, de acordo com os princípios cristãos da igreja, né, então, o Alceu Moroso Lima, apesar de não ser um candidato, né, a nenhum cargo político, ele atuou também profundamente no campo político, também colaborou na fundação do Partido Democrata Cristão, PDC, em 1945, e influenciou inúmeros líderes católicos que passaram a atuar diretamente na política. É precioso o seu testemunho a respeito da grandeza do pensamento de Maritain, aqui ele mesmo falando. Partiu dele, né, de Maritain, a reabilitação da democracia, em face de uma filosofia cristã rigorosamente ortodoxa, como o tomismo, né, Maritain. Vamos lembrar que ele leu Suma Teológica lá no período da conversão, ele e a esposa ficaram incendiados, né, e foi assim os alicerces, né, e repercutiu e influenciou todo o pensamento filosófico, teológico dele, né, inspirado em São Tomás de Aquino.
Os direitos do homem, o conceito autêntico de trabalho, a justiça social, a coincidência do regime democrático com os postulados fundamentais do cristianismo, foram temas, então, amplamente analisados pelo luminoso pensamento de Maritain, que representava um caminho novo na solução da crise política social contemporânea. Então, vem aqui confirmando, né, no meio daquelas crises, conflitos extremos, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, ele representava um caminho novo na solução da crise política social da época. Isso foi Alceu Moroso Lima, né? Ele me corrija se eu estou errado, é do Rio de Janeiro, né, Pedro? E aí, doutor Alceu? É? Sim, é do Rio. Do Rio de Janeiro, né? Aí, em São Paulo, tem um outro que foi, assim, um grande discípulo de Maritain. Na capital paulista, após receber uma sólida formação na Faculdade de São Bento, fundamentada, antes de tudo, na doutrina tomista, os jovens amigos André Franco Montoro e Rubens Padim, futuramente Dom Cândido Padim, um bispo, né, tiveram seus destinos transformados quando tiveram contato com a filosofia política de Jacques Maritain. Franco Montoro foi um dos expoentes primazes da democracia cristã no Brasil, ajudando a fundar o PDC, né, que é o Partido Democrata Cristão. Eu vou pegar aqui também, assim como do Alceu, eu vou pegar uma foto dele aqui para vocês saberem quem se trata. Deixa eu aqui. Esse aqui, ó. André Franco Montoro. Foi um grande político brasileiro, muito católico, né? Já amigo de Dom Cândido Padim, já eram amigos de universidade, né? E foi um grande discípulo de Maritain. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador. Enfim. Tudo um pouco. Ó, é bem o que eu já estava aqui, ó, em seguida, diz aqui, eu escrevi, né? Na conjuntura política brasileira, ele teve uma atuação muito fecunda e exemplar. Exerceu os cargos de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador de São Paulo e senador. Ou seja, desempenhou quase todos os cargos políticos, com exceção ao de presidente da República, de cuja candidatura desistiu por seu grande gesto de humildade ao considerar Tancredo Neves o político mais adequado para o contexto brasileiro dos anos 80. Então, o Pedro com certeza já viu aquele documentário, né, de Maritain, feito pelo Instituto Jacques Maritain, e de meia hora, 20 minutos ali, e lá eles falam, não me lembro se não era o Frei Josafá, tem algum deles que falam que o Franco Montoro só não se tornou presidente da República também porque ele falou, não, Tancredo vai ser melhor, não quer dizer com isso que ele seria eleito, né, mas as chances eram muito grandes, né, então, para dizer que foi um grande político, né, e era inspirado profundamente pela doutrina de Jacques Maritain. Deixa eu voltar aqui para o texto. Aqui. Como consta no livro Ensaios em homenagem a Franco Montoro, em seus discursos, eles sempre estavam presentes a frase de Maritain: apesar de suas imperfeições e de seus limites, a democracia é o único caminho por onde passam as energias progressivas da história humana. Ou seja, é uma frase de Maritain que Franco Montoro sempre dizia, sempre falava nos seus discursos. No ano de 1992, os dois fundaram o Instituto Jacques Maritain do Brasil, que tem o intuito de promover, né, a doutrina, os ensinamentos e a grandeza de Maritain no Brasil. Agora, em Minas Gerais, também teve um outro que se sobressaiu como um grande discípulo de Maritain. Em Minas Gerais, outro político profundamente marcado pela filosofia política de Maritain é Edgar Godoy da Mata Machado. Eu vou pegar aqui também a foto dele para vocês conhecerem, e aí vocês já saberão de quem se trata. Deixa eu abrir aqui.
Ó, esse daqui é Edgar Godoy de Mata Machado. Quem foi ele? Nasceu em Diamantina, né, Minas Gerais, em 1913. Percorreu uma notória carreira na política, na filosofia, no jornalismo e no direito. Dentro da política, Godoy atuou como secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal e senador. Então, também teve vários cargos políticos. Seu testemunho exemplar na política influenciou uma geração de brasileiros. Ele foi duramente perseguido na ditadura militar e também, inclusive, teve o seu mandato cassado e perdido os seus direitos políticos por 10 anos, por sua luta incansável, né, contra as ditaduras, a opressão do povo brasileiro. Eu vou voltar aqui para vocês acompanharem junto o texto. Vou pegar aqui. Mata Machado está entre os maiores discípulos brasileiros de Marighella, com quem, inclusive, trocou algumas correspondências pessoais. Eles se conversavam, né, por cartas. A formação intelectual de Edgar é de raiz tomista, também é um outro inspirado em São Tomás de Aquino, sendo que Marighella, né, foi um dos maiores expoentes do neotonismo do século XX. Foi justamente nele que Mata Machado, né, encontrou os princípios democráticos cristãos que se tornaram fundamento de sua atuação política. Edgar dá o seu testemunho pessoal sobre a importância de Marighella para o Brasil. Eu acho fantástico também essas palavras dele. Para a minha geração, Marighella foi não apenas um mestre de doutrina, mas um exemplo humano. Ele deu testemunho da autenticidade de sua fé e do seu amor em cada um dos menores e dos maiores movimentos de nossa época. Aqui entra, né, o que o próprio Pedro falou no início, né, que não só como filósofo, como no campo intelectual, mas como pessoa. Ele foi um exemplo de cristão, um grande católico, né? Aí vem, né, corroborar a sua fama, né, de santidade, todo o seu processo de canonização que está em andamento inicial, né? Essas três aqui que eu citei para vocês, né, Alceu Moroso Lima, André Franco Montoro e Edgar Godoy de Mata Machado, foram, assim, os principais, dentre vários, assim, que se inspiraram em Marighella, mas não foram os únicos, né, teve outros, aqui eu cito. Além dessas personalidades, muitos outros brasileiros foram profundamente influenciados, seja direto ou indiretamente, pela filosofia política de Jacques Marighella. Citemos aqui alguns deles: Sobral Pinto, Hamilton Nogueira, Santiago Dantas, Milton Campos, Gustavo Corsão, Pedro Aleixo, Magalhães Pinto, João Camilo, Hargreaves, não sei a pronúncia direito, e dentre outros, né? Então, esses daqui foram outros que também, de destaque, né, que também se inspiraram em Marighella, mas eu não tinha nem tempo e não tinha nem páginas, né, tinha limite para escrever, para poder estar falando de cada um. Mas para dizer que a influência de Marighella no Brasil foi grande. Após compreender a grande repercussão da filosofia política de Marighella no contexto político brasileiro, uma pergunta que não se cala é por que sua doutrina é tão esquecida e pouco divulgada no Brasil ainda hoje? Né? Por quê? Por que é pouco conhecido, apesar de tanta... um trabalho notável, né, notório que ele repercutiu aqui no Brasil. Eu não vou ler tudo aqui, né, tem todo um contexto ali, mas só quero citar essa parte finalzinha aqui dessa frase que diz assim, que o porquê eles, Possebon, né, justifica e dá uma luz do porquê desse esquecimento, digamos. Até o Pedro fala, né, no seu elogio a Marighella, né, no seu artigo se fala um dos mais, não sei, mais conhecidos, mais grandes, mas um dos mais injustiçados, né, o Marighella. Aí ela diz aqui que um dos motivos é porque a obra de Marighella foi lida muito mais do ponto de vista religioso e político do que filosófico. Indica também que a obra do filósofo não foi lida no seu conjunto, né? Então, alguns, para quem tem o conhecimento mais, assim, dos escritos dele, por exemplo, como está aqui, ó, O Camponês de Garona, esse foi um livro bem, bem polêmico, acho que até o
o Pedro vai saber dizer muito melhor, né? Mas alguns disseram que, digamos, ele estava seguindo um caminho, né? Estava indo para um caminho, ele escreveu o Camponês do Garonne como se ele estivesse se traindo e pegou outra direção. E aí muitos aí foram aí, né? Se desanimaram e deixaram de lado. E aí que até fala que Maritain, aqui ó, foi substituído por Monnier no papel de guia religioso e político da intelectualidade brasileira. O Pedro, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso? Acho que você saberia bastante dessa Não, área. então, o Camponês do Garonne é um livro publicado pelo Maritain logo depois do final do concílio, e é importante, assim, lembrar, né, que o imediato pós-concílio foi muito decepcionante para muitas pessoas que promoveram o concílio, né? Por Sim. exemplo, o próprio Papa São Paulo VI, né? Porque a igreja de fato precisava de uma renovação, o concílio estabeleceu uma série de diretrizes, né? Sem mudar a doutrina da igreja, obviamente, mas estabeleceu uma série de diretrizes para o funcionamento da igreja no mundo de hoje. E o que aconteceu é que muita gente, falando português claro, né? Muita gente aloprou, né? Muita gente enlouqueceu naquele processo, né? Começou a querer distorcer o ensino da igreja, começou a querer relativizar pontos da doutrina da igreja, começou a querer abandonar aspectos centrais da fé, e esse período aí do final dos anos 60, começo dos anos 70, foi um período muito crítico para a igreja, né? Então, por exemplo, houve toda a polêmica do chamado catecismo holandês, né? Digamos assim, a CNBB da Holanda, né? A Conferência Episcopal da Holanda, publicou um novo catecismo, até aí tudo bem, enfim, porque era uma das propostas mesmo do concílio, né? Você ter textos de doutrina mais locais, mais regionais, adaptados à cultura de cada país. Sim. Só que esse catecismo holandês tinha uma série de pontos que conflitavam com a doutrina da igreja, né? E o Papa Paulo VI precisou corrigir publicamente, né? O Papa Paulo VI publica em 68 a Humanae Vitae, né? Que é a encíclica que trata sobre a questão do planejamento familiar, a proibição dos métodos contraceptivos, etc. Também existe uma resistência muito grande desse grupo mais radical, né, que não mostrava respeito mesmo pela tradição da igreja. E o Papa se cansa muito nisso. E o que mais fazia o Papa se entristecer, muitas pessoas decidiram abandonar a vida religiosa, né? Sim, então, sim. o pedido de dispensa, tanto de sacerdotes quanto de religiosos consagrados, porque só pode ter dispensa com autorização da Santa Sé, né? Tem que ir direto para o Papa, que é um voto. E é uma quantidade, milhares mesmo, né? E os relatos que a gente tem é de que o Papa Paulo VI chorava continuamente por isso, né? Sim, sim. Assim, poxa, a gente fez o concílio para resolver problemas da igreja e as pessoas estão criando novos problemas, né? Sim, sim. E o Maritain tinha esse mesmo sentimento, né? Então, o Camponês do Garonne não é um livro contra o concílio, pelo contrário, né? Mas ele é um livro contra a má interpretação do concílio, né? Sim. Inclusive, Helder, você me permitiu um último comentário nesse sentido, Sim. o Maritain, inclusive, uma das coisas que o Papa Paulo VI fez, né, para reagir a essa crise da igreja, em 1970 ele proclama o Ano da Fé, um ano consagrado à questão da doutrina, né? Justamente para reafirmar os pontos de sempre, né? Aí o Papa faz vários eventos e tal, beleza. Quando está acabando o Ano da Fé, o Maritain manda uma carta pro Papa, né? Junto com um amigo em comum deles também, o cardeal Charles Journet, parabenizando o Papa pela iniciativa e tal, que era importante, mas dizendo que era importante que aquilo terminasse de uma maneira assim marcante, né? E aí eles propõem que a igreja proclame um novo credo, né? Uma nova profissão de fé oficial, reafirmando a doutrina da igreja, né? Sim. Então tem aquele credo romano, né, que a gente costuma rezar na missa, símbolo dos apóstolos, tem aquele credo maior, o niceno, que a gente usa nas missas mais importantes, e ele propõe um novo credo. E ele faz uma espécie de rascunho, Maritain. E o Papa Paulo VI basicamente pega o texto quase todo, faz um ou outro ajuste e publica. E é um dos credos oficiais da igreja, né? O credo do povo de Deus. Se chama credo do povo de Deus. Você acha facilmente também no site do Vaticano. Um dos credos oficiais da igreja foi escrito praticamente todo pelo Maritain.
Olha que interessante, eu não sabia disso. Fantástico, né? Então, realmente, então, houve uma interpretação, confusão, né, nessa época. Só quero dar um dado aqui, que você falou ali daquele grande índice de consagrados, de religiosos, sacerdotes saindo da igreja, né? Deixando seu ministério sacerdotal, né, seus votos. Aqui o Padre João fala também, ele sempre cita isso, né? Ele foi dessa época, ele veio para o Brasil em 1968, né? Então, esses anos 70 ali, os anos da contestação, foi a sangria na igreja, né? Ele fala assim que, não lembro exatamente o ano ali, 70 e, não sei, de 70, 75, um desses anos, num ano só, aliás, numa fase ali de uns 2, 3 anos, foram só no Brasil 700 padres que deixaram o ministério, né? Então, foi algo assim absurdo, muito grande, né? Então, assim, foi realmente um período muito difícil, muito, né? Aí nas mensagens o Eduardo colocou o texto do Credo do Povo de Deus, hein? Perfeito. Depois dá uma lida aí, tarefinha de casa. Então, aqui, ó, né, na parte do desenvolvimento, já estou terminando aqui, e aí a gente já vai para as considerações finais. Helder, uma dúvida. Diga. A sua congregação, ela foi fundada no Brasil? Sim. O Padre João, ele veio em 1968 para o Brasil, e ele teve encontro com o Papa Paulo VI, né? No mesmo ano, né, na vinda dele, e aí o Papa falou assim, o Papa estava bem à parte da realidade do Brasil, né, porque acho que era até por causa da Conferência de Puebla, enfim, ele estava bem à parte ele ia visitar, né, então ele estava estudando a realidade latino-americana, e aí ele viu, e ele falou assim, falou para o Padre João, o Brasil é uma terra de jovens, mas carente de missionários, ide, evangeliza os jovens, e deles surgirão missionários. E o Padre João veio com essa missão, né, de evangelizar a juventude. E ele começou a ver muitos jovens que não tinham, assim, um trabalho como hoje, tem retiros, grupos e tal, algo próprio para a juventude. Na época não tinha, assim, tinha, por exemplo, as novenas nas casas, né, os católicos se reuniam, assim, em vários, assim, as casas apinhadas de gente, né? Mas trabalho específico para a juventude não tinha. E aí ele viu como um chamado de Deus, né, de se dedicar à evangelização da juventude. E começou a pregar retiros, né, muitos retiros, mas ele viu que precisava de pessoas que se doassem inteiramente nisso, porque é um trabalho enorme, né? Precisa de uma preparação, de uma formação, de uma dedicação, né, desde coisas concretas, de divulgação, de organização, enfim. E aí ele sentiu aí que viu a resposta a essa necessidade, ter consagrados irmãos que se doassem inteiramente na evangelização dos jovens. E foi aí que ele fundou a comunidade, na época era Instituto Missionários Damascenos, né? E daí agora, hoje, se chama Irmãozinhos da Divina e Trina Ternura, da qual eu faço parte. Então, mas ele era membro dos Irmãozinhos de Jesus, quando ele veio para cá? não, o Padre João é um sacerdote diocesano. Diocesano, lá da Diocese de Cuneo, da Itália. E daí ele veio como missionário fideidono, né? Fez uma parceria, a Diocese daqui com a de lá. E daí ele veio aqui para ajudar no Brasil, né? E daí, estando aqui para evangelizar em geral, ele viu que uma das prioridades era a juventude. E aí brotou essa inspiração de fundar uma comunidade religiosa dedicada a retiros, à evangelização dos jovens. Hoje tem quantos padres na congregação, Helder? O Padre João brinca, nós somos a menor congregação do mundo. A congregação é ele, eu e a Silvana, somos em 3, né? Aqui, né, fisicamente, mas tem mais, é o movimento, na verdade, né, é o movimento da Divina e Trina Ternura, missionários da Divina e Trina Ternura, que tem padres, só que eles não são, assim, religiosos, tem mais, deixa eu ver, se eu não me falha a memória, mais uns 4, 5, que fazem parte do nosso movimento, onde tem leigos também, né, tem sacerdotes, só que como religiosos, aqui é o Padre João, como sacerdote é só ele, né? Aí eu como irmão, né, religioso, e a Silvana como irmã.
aqui internamente, como religiosos. Daí tem outros que externamente estão ligados ao movimento, que tem em São José dos Pinhais, tem ali, e região de Curitiba, né? Tem Padre Jaime, Padre Serginho, tem mais uns 4 ou 5 que fazem parte do movimento. Mas internamente é nós 3 aqui. Nós somos... A gente é inspirado em Charles de Foucault, que buscava o último lugar, nós também estamos no último lugar das congregações. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Aí eu estou, né? E você pode notar, você não me conhece pessoalmente, né? Mas a gente me chama irmãozinhos, né? Irmãozinho Helder da Divina Ternura, então eu honro no nome e também no tamanho, que eu sou bem compacto, bem restringido de altura. Mas é para brincar, né? Então, esclarecido sobre tudo isso, né? Essa parte da incompreensão de Maritain e principalmente essa fase ali do Concílio Vaticano II, aí eu escrevo aqui nesse finalzinho do desenvolvimento. No entanto, apesar das incompreensões, destaca-se o testemunho do professor universitário brasileiro Antônio de Rezende da Silva, meu parente. Maritain fornecia o instrumento teórico sob medida que permitia fazer a costura com linha firme de cristianismo e democracia. Quem dos discípulos de Maritain não teve o coração incendiado ao ler as páginas memoráveis em que o filósofo demonstra ser a democracia de essência evangélica? Né? Ou seja, quem que não ficou impactado ao ver ele dizendo que a democracia está plenamente, né, está de acordo com o evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Eu acho fantástico isso, essa frase. Assim, Um comentário breve, Helder. Uma crítica, assim, fajuta, né? Mas que muitas vezes o Maritain foi acusado, de tentar, como se fosse assim, reduzir a religião à política, né? Instrumentalizar a religião para a política e tal. Mas sim. É muito importante o modo como o Maritain formula, né? Sim. Não é que o cristianismo é de essência democrática, é que a democracia é de essência evangélica. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Quer dizer, o cristianismo, o Maritain sempre diz isso, o cristianismo está acima de todas as formas políticas, né? Então é óbvio, um país pode ser uma monarquia, um país pode ter outra forma de governo. Os cristãos viveram como os cristãos, foram sal da terra e luz do mundo e se salvaram em diferentes formas de governo. Agora, a democracia, para ser verdadeiramente democrática, ela precisa incorporar os valores do evangelho, né? Então não é reduzir a religião à política, mas é preencher a política do espírito do evangelho, né? Então, repito, não é que o cristianismo tem uma essência democrática. A democracia tem uma essência cristã que precisa ser sempre retomada. Perfeito. Ótimo. E, para finalizar, assim sendo, né, verifica-se a grande necessidade de conhecer, aprofundar e divulgar a filosofia de Jacques Maritain no Brasil, visto a sua notável contribuição à nação brasileira. Isto consiste numa proposta mais do que justa. Então, assim, costurando tudo, né? Maritain foi um grande filósofo, né? Teve uma repercussão muito grande a nível mundial, assim, mas principalmente entre os católicos, né? Seja no campo da política, seja no campo do direito, seja na filosofia, na teologia, né? Ele foi notável, né? Mas, como a gente vê no contexto de hoje, isso daí está relegado ao esquecimento quase, né? Pouco se fala, pouco se promove, né, dos seus ensinamentos, e a gente vê o quanto que ele repercutiu. Foi isso que foi a proposta do meu trabalho, né? A repercussão dele aqui no Brasil. Né? Então, se tem, por exemplo, um Partido Democrata Cristão, né, na época, e um André Franco Montoro fez muito, né, como todos os cargos políticos quase, um Alceu Moroso Lima, um Dom Helder Câmara, né, que mudou, que rompeu com o integralismo, né, e apostou em novas propostas políticas, sociais, religiosas, né, foi, sobretudo, né, por influência pelos ensinamentos e pela grandeza, né, pelo próprio testemunho de vida de Jacques Maritain. Então, assim, isso não pode ficar esquecido, não pode ficar escondido, não pode permanecer
descartado, né? A gente precisa conhecer, precisa aprender, porque Maritain não falou só para gerações lá do passado, ele fala para nós hoje, né? E o que ele falou, assim, não foi algo assim puramente de uma época, e agora é obsoleto, né? Como o próprio Pedro falou, né? Aquela questão que acontece com muitos filósofos, né? Teve um auge, uma repercussão muito grande, e depois acaba, não, isso deixa até ultrapassado e tudo mais, como se certos ensinamentos, né? Eles tivessem um prazo de validade, né? Mas a validade, né, do ensinamento, por exemplo, que a democracia de essência evangélica, isso daí não é por um tempo que a democracia é de essência evangélica, depois já não é mais, ele continua sendo. Então, por isso que a gente precisa voltar a essas raízes, né? A ele, né, por exemplo, e não foi só ele, mas ele se destacou, dando essa grande contribuição, apresentando a democracia, né, como profundamente de acordo com os ensinamentos da igreja. Alguém tem alguma dúvida para fazer? Ficou claro, gente? A gente já terminou aqui as referências, a considerações, isso que eu acabei de dizer, né? Que, aqui, ó, só vou ler esse último parágrafo aqui. Diante de tudo, né? De tudo isso que foi falado, compreende-se a necessidade de se promover estudos e pesquisas aprofundados sobre o tema, né? Sobre Maritain e sua influência no Brasil. O presente artigo não pretendeu esgotar as descobertas referentes a este tema. Muito pelo contrário, pretende ser uma motivação, um impulso inicial para muitos que queiram compreender e conhecer melhor a importância da filosofia maritainiana no contexto político-social brasileiro. Isso proporcionará à sociedade maior compreensão quanto às raízes históricas da política brasileira. Amém. Eu acho que é isso que eu tinha para partilhar com vocês, irmãos. Ficou claro? Ficou confuso? Alguma coisa, alguma dúvida? Vocês se sintam à vontade para perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu jogo a bomba para o Pedro daí. Algum comentário? Eduardo, Cassiano, Max, a mãe, Silvana, o Pedro, quer acrescentar? Eu tenho um comentário. Eu acompanho o Pedro nas redes sociais, no Face, e há pouco, acho que ele vai se lembrar. Ele fez um post sobre uma crítica ao Maritain, que no caso, assim, ele também observa não só os pontos positivos, né, da filosofia dele, mas também aquilo que ele encara como uma crítica, né? Foi uma crítica que ele fez. Acho interessante ele colocar esse ponto, comentar sobre esse post, porque eu achei legal, sabe, a posição dele. Você deve falar um pouquinho sobre isso, Pedro? Opa, perfeito. Não, sim, eu como falei, o Maritain é o cara, assim, o autor que mais me inspira, mas isso não significa que a gente não perceba limites também na obra dele, o que faz parte também, né, do trabalho de estudo, de pesquisa. Uma coisa que eu percebo, que é um problema grave do Maritain nos anos 50, ele tem um otimismo muito grande, né? Que é muito uma característica da época também. Da época, né? Você tinha um otimismo muito, muito forte, assim, em relação ao futuro do mundo, etc e tal. E ele tinha essa percepção e em alguns momentos ele parece adotar umas posições meio ingênuas em função disso. É como eu percebo, né? E uma das ingenuidades que aparece no tema dele sobre os direitos humanos, né? O Maritain, ele toca no tema dos direitos humanos em várias obras e tal, e ele acredita que o fundamento dos direitos humanos se encontra, em última análise, em Deus, evidentemente, que é o autor da natureza humana, e na lei natural, que é a lei moral estabelecida por Deus no coração do homem e tudo mais, né? Então ele vai defender uma posição cristã. Mas o Maritain vai dizer que, no final das contas, em termos práticos, em termos pragmáticos do dia a dia, não interessa muito que as pessoas concordem em relação à base dos direitos humanos. O que importa é que elas concordem com os direitos humanos. Então, digamos assim,
É óbvio que ele achava que o único fundamento legítimo dos direitos humanos é Deus, é a lei moral, a lei natural e tudo mais, como ensina a doutrina católica. Mas ele pensava o seguinte, olha, isso é o correto, né? E é o que todos deveriam acreditar. Mas para a política funcionar, um camarada, por exemplo, pode ser ateu, pode não acreditar na existência de Deus, ou uma pessoa pode ter uma visão religiosa diferente, mas se concordar lá com a lista de direitos humanos, liberdade de expressão, direito à vida, direito de propriedade, o direito ao salário justo, se concordar com a lista dos direitos humanos, dá para funcionar, dá para levar, né? Dá para fazer. E essa é uma posição, por exemplo, que se revelou ingênua com o tempo, né? Se revelou muito ingênua. Porque o que acontece? Eu posso concordar com você, Eduardo, sobre um determinado direito em abstrato, e na prática a gente discordar. Vamos pegar um exemplo assim. Sei lá, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa que é a favor da legalização do aborto, né? Se ela acha que o direito à vida é uma coisa importante, com certeza ela vai dizer que o direito à vida é uma coisa importante. Ela vai dizer, o direito à vida é importante, tal, não sei o quê. Mas para ela, na cabeça dela, o embrião não é uma vida humana. Então você pode matar porque ali você não está atacando o direito à vida. É óbvio que essa pessoa está errada, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode ter duas pessoas que discordam no jeito de fazer as coisas, mas que verbalmente concordam, né? Então, por exemplo, se você perguntar para as pessoas, liberdade religiosa é um direito fundamental? Aí todo mundo vai dizer, liberdade religiosa é um direito fundamental. Tá, mas na hora do concreto, das consequências concretas da liberdade religiosa, por exemplo, o cristão poder dar um testemunho da sua fé como um todo, em todas as dimensões da sua vida, inclusive como cidadão, inclusive na política. Provavelmente essa mesma pessoa que diz que a liberdade religiosa é importante, vai dizer que aí não, aí é imposição, aí é violação do Estado laico, aí... Quer dizer, não sei se ficou claro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você pode ter pessoas concordando com uma lista de direitos, na teoria, mas que na prática, aquelas diferenças lá de fundamento, de visão de mundo, que o Maritain achava que não faziam muita diferença, aquelas diferenças lá de fundamento vão aparecer na prática, né? Talvez nos anos 50, em que as discordâncias sociais não fossem tão intensas quanto hoje, talvez fosse compreensível o Maritain ter essa perspectiva. Mas hoje em dia a gente tem muito claro que essa é uma visão bem ingênua, né, no final das contas. Não basta só afirmar os direitos humanos, a gente precisa afirmar os fundamentos dos direitos humanos também. Sim, sim. Perfeito. Mais alguém fazer uma contribuição, um questionamento? Tudo claro, irmão Cassiano? Opa, eu estou um pouco com o fuso horário de Israel, então eu tô lá, seriam 3 horas, então mas a minha pergunta seria mais ali na conversão dele, o que mais tocou nele foi Santo Agostinho ou foi Santo Tomás? Olha, o Pedro me corrija se estiver errado, mas daquilo que eu li, foi Santo Tomás, né? Quando eles se convertem, eles tiveram ali, não sei se já foi o primeiro ou foi logo em seguida, o padre Henri Clérissac, né? Um dominicano, ele que apresentou, foi primeiro para a esposa, para a Raíssa, apresentou Santo Tomás e começou a ler a Suma Teológica, e depois já logo também Maritain começou a ler. Primeiro ela, né, se apaixonou, diz que eles liam, assim, a Suma Teológica, assim, quase em êxtase, né, tipo, era algo, assim, extraordinário, o encontro com a verdade, as respostas, né, para os anseios mais profundos que eles tinham, que eles estavam em profundo conflito, né, principalmente no período acadêmico, ali, até pensando numa fase ali, pensando no suicídio, eles falaram assim, poxa, se como o mundo prega, né, os professores, a sociedade fala que não se pode alcançar uma verdade objetiva, a vida não há muita distinção, justificação entre o bem e o mal, essas confusões assim, se não há um sentido para a vida, então não tem o porquê a gente continuar vivendo, né, melhor a gente vai se suicidar. Eles fizeram esse pacto, né,
esse propósito, né? Em um ano, se eu não me engano, eles falaram assim, um ano a gente não achar sentido para a vida, a gente vai se suicidar. E aí que providencialmente, né, veio lá primeiro Henri Bergson numa palestra que ele deu ali, foi uma grande luz para eles. Aí depois veio o Leon Blois, né, que foi um grande, assim, um protagonista também na conversão deles. E ele já logo entrou esse dominicano como diretor espiritual deles, e que ele apresentou Santo Tomás de Aquino, primeiro para a Raíssa e depois para Jacques Maritain. E eles leram, assim, foi algo extraordinário. Tanto é que ele, não sei, eu acho que ele mesmo, o Pedro vai poder confirmar, me corrigir, mas ele mesmo não gostava de se chamar como neotomista, né? Mas ele foi um daqueles que pegou Santo Tomás e atualizou, trouxe para os nossos tempos, né? Aplicando os ensinamentos e atualizando para os nossos dias. Mas eu sei que ele não gostava muito desse termo de neotomista, mas para dizer assim, ele é inspirado em São Tomás de Aquino, né? Então isso daí já veio desde o período de conversão, né? Principalmente Santo Tomás. Sim, o Maritain ele não se converte com a São Tomás, né? Ele se converte muito pela influência do Leon Blois, como o Helder falou. Mas a base intelectual dele toda, depois da conversão, vai ser na filosofia de São Tomás. Ele chega a fazer uma paródia, né? Tem aquela passagem de São Paulo, ai de mim se não evangelizar. Aí o Maritain dizia, ai de mim se não tomistizar. Né? Que legal. Então ele tinha essa coisa. Mas ele não gostava do termo neotomista porque é o seguinte, geralmente quem fala neotomista gosta de diferenciar o que seria o tomista, né? Que seria o cara que só repete São Tomás, e o neotomista, que é um sujeito que se inspira em São Tomás, se baseia em São Tomás, mas acrescenta coisas novas, pensamentos novos. Entendi. O Maritain não gostava disso porque, para ele, o pessoal que só repete São Tomás não é tomista de verdade, né? Para ele isso aí não é tomismo de verdade, quer dizer, o que as pessoas chamam de neotomismo é o tomismo, né? O tomismo é uma sabedoria sempre nova, dizia o Maritain, ele falava, o tomismo é uma corrente livre de tudo, livre até do seu mestre, do próprio São Tomás, só não é livre da verdade, né? Então o tomismo está sempre, ele deve ser visto, né? O Maritain dizia assim, como uma corrente viva, né? Ele fazia essa diferença, ele falava, tem o tomismo arqueológico, né? Que é desse pessoal que fica só repetindo São Tomás, e tem o tomismo vivo, que é o tomismo verdadeiro, que é entender o tomismo como uma tradição, e uma tradição ela tem que ser algo vivo, né? Sim. Claro, sem nunca negar os princípios fundamentais, sem nunca trair a sua essência, mas tem que sempre ser capaz de crescer, de avançar, até porque a cada geração o mundo vai colocando problemas novos, né? Exato. Então, não basta só repetir o passado, é necessário sempre acrescentar o novo. E eu peço desculpas aí a vocês que em algum momento vocês viram o meu pé, né? Que eu tive um problema com a câmera aqui, excelente, mas tudo bem. Sem problema, né? Tá bom, obrigado, irmão. Obrigado, Pedro. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Nossa, como o tempo voa, né? Mas olha, fantástico, né? Me desculpe se algo deixou a desejar, mas assim, foi interessante. O Marcos vai me confirmar. Não brotou de mim essa ideia, né? Desse encontro, foi uma ideia do colega de faculdade, o Francisco, até por esse mesmo motivo do desconhecimento, né, de Maritain, e vendo eu falar ali, nossa, e tal, e fantástico, e daí publicar ali o artigo, foi quando publicou, né, o Pedro que intermediou e ajudou bastante na revista Cena Crítica, compartilhei com os colegas deles, se interessaram e falaram, o que você acha de fazer uma live, um encontro, né, e falando sobre Maritain, sobre o seu trabalho, e aí que surgiu a ideia, convidei o Pedro, ele prontamente se disponibilizou, né, e aqui estamos nós. Então, eu acho que vocês já saem um pouquinho maritainianos hoje, e fica esse convite, né, para conhecer mais, se aprofundar, né, e também, Deus queira, né, Futuro Santo, já deu seu testemunho heróico, né, mas ainda não é oficializado pela igreja, a igreja está investigando, mas que seja também um testemunho de santidade para todos nós, que a gente também, como ele, seja uma resposta para este mundo, para essa sociedade, seja
como cristãos, né, na nossa fé, na nossa igreja, mas também como o Pedro tem feito, né, de maneira maravilhosa no campo da política, com a comunhão popular, enfim, nas realidades, nas necessidades, né, que vão se apresentando, e aonde Deus, para cada um, vai chamando, cada um tem sua missão neste mundo, né? E a gente vai se realizar, vai ser feliz e vai alcançar a santidade na medida que a gente corresponde, né, à vontade de Deus, a nossa missão, né, nas realidades onde Ele nos coloca. Tem aquela frase que eu acho fantástica, que a gente deve dar frutos onde é plantado, né? Então, eu como religioso, o Pedro aí como leigo, né, se engajando na política, cada um, o irmão Cassiano como monge domiciliar, né? E assim vai. Então, vamos fazer assim como no início, fazer uma oração final. Só queria uma coisa, primeiro eu queria só agradecer muito, o grande protagonista aqui é o Helder, que fez um trabalho muito legal, e eu queria agradecer muito, e assim, não conheço o Helder pessoalmente, mas é difícil encontrar uma pessoa na qual a gente perceba nos gestos mais simples, assim, no jeito de mandar um áudio no WhatsApp, um amor a Deus tão profundo. Sim, então, queria te parabenizar por isso, tá, Helder? Assim, seu amor a Deus é comovente, assim, de verdade. E só indicação, se alguém quiser maiores aprofundamentos do Maritain, o Helder trouxe 750 livros para mostrar, né? Eu trouxe 2 aqui. Um aqui, ó, esse aqui é difícil de achar. Estou muito feliz de ter conseguido adquirir isso aqui. Mas esse aqui então, quem quiser se aprofundar no Maritain, Por um Humanismo Cristão, tá? Por que eu indico esse livro aqui? Porque esse livro aqui não é um livro do Maritain, né? Na verdade, é uma coletânea de textos dele da vida inteira. Então, o camarada ele pegou textos do Maritain desde o começo até o final da vida, e ele organizou por temas, né? Por áreas. Então, tem textos autobiográficos, tem textos sobre política, textos sobre poesia, textos sobre, enfim, uma série de assuntos, e tomando como eixo essa ideia do humanismo cristão. Era um livro originalmente italiano, né? Feito na Itália, pelo Giancarlo Galeazzi, um professor universitário, e aí a Paulus publicou uma edição esgotada, mas assim, só estou dizendo, se você achar isso aqui, compre, vale a pena. Porque vale muito a pena, por um humanismo cristão. E fazendo meu jabá aqui, mas é honesto também, assim, eu vou dizer porque eu acredito mesmo, esse livro aqui, ó, Distributismo, Economia para Além do Capitalismo e do Socialismo, esse vocês acham fácil na Amazon. Foi um livro que eu pude escrever um capítulo, um livro organizado por 2 grandes amigos, o Alessandro Garcia e o Juan Reis, né? E eles me convidaram para escrever um capítulo, e eu escrevi um capítulo sobre Maritain, né? Maritain, um distributista à moda democrata cristã. Né? Então, tentei mostrar aqui as visões do Maritain sobre economia, né? Que o distributismo é uma corrente econômica, estão aliadas com o distributismo, né? Mas tem algumas diferenças, tem algumas peculiaridades, né? E aí eu apresento essa minha ideia, mas assim, para chegar nas posições econômicas do Maritain, eu faço uma apresentação geral da filosofia dele. Então aqui, ó, o artigo está aqui, ó. Jacques Maritain, um distributista moda democrata cristã. E aí, né, eu faço uma apresentação primeiro. Tomismo Vivo, projeto filosófico de Maritain. Aí depois Humanismo Integral, projeto político de Maritain. E aí, enfim, Pluralismo, que é o projeto econômico do Maritain. Então eu faço essas etapas todas. E aí, assim, honestamente, assim, em termos de... O trabalho do Helder estava mais focado na influência prática no Brasil, né? Mas em termos de apresentar as ideias do Maritain, eu acho que assim, eu consegui fazer uma síntese bem feliz. Assim, eu acho que de tudo que eu vi, honestamente, em língua portuguesa, eu acho que foi o texto que conseguiu resumir mais assim, o pensamento do Maritain. Deu um trabalho grande para fazer o artigo, mas me deu uma alegria também muito grande. Então, se alguém tiver interesse, esse é o meu jabá. Muito legal. Esse livro que você indicou primeiro, eu já tinha... No meu período ali de procurar referências bibliográficas, procurar o livro deles, eu tinha achado esse. Mas, como diz, não dá para comprar tudo, daí esse daí acabou ficando. Mas eu me lembro que eu me interessei bastante nesse, mas não sabia que era, como você falou, dividido por temas.
de escritos em geral dele. Isso com certeza é muito bom. E esse teu eu já tinha visto na internet aí, mas eu não sabia desses detalhes do capítulo e dessa síntese que você tinha feito. Se Deus quiser, terei eles também. Né? Que Deus abençoe. Então vamos finalizar. Aqui a gente já está na hora da oração do Santo Terço como comunidade, né? Então, vamos juntos aqui finalizar com uma Ave Maria, né, agradecendo a Nossa Senhora, a Santíssima Trindade, e a Deus que permitiu esse encontro, e que seja uma chama viva, né, que não pare por aqui, que, né, forme alianças, amizades, e também essa paixão por esse testemunho de Marritãos, os ensinamentos, e que a gente também procure fazer a nossa parte, né, como cristãos, e seja onde, na área que Deus colocar, na política, no direito, na religião, enfim, na teologia, mas que a gente também assuma nosso protagonismo na história. Sal da terra e luz no mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jaque Raíssa Marritã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, foi uma grande alegria. Que Deus abençoe vocês. E se Deus quiser, até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Todo mundo. Até mais.